A paz do Senhor, meus irmãos da Assembleia de Deus Tempo Central, na cidade de Mombaça. Passando para desejar a todos uma boa noite. Hoje, segunda-feira, dia 20 de abril. Estamos no 31º dia da nossa quarentena, desse isolamento social. E mais uma vez queremos trazer uma porção de Deus ao seu coração. Eu quero ler o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículo 6, que diz: E achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Estamos aqui diante de um texto bastante conhecido de todos que apreciam ler a Bíblia Sagrada. Esse texto fala de uma das viagens missionárias de Paulo, e dentro desta viagem, não queremos nos ater no contexto, nós iremos aprender alguns ensinamentos de Deus e ver a pedagogia que Deus usa para trabalhar na nossa vida. A primeira verdade que eu quero destacar, o versículo 1 diz: E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião, por nome Júlio, da corte Augusta. O texto diz que Paulo e alguns presos foram entregues ao centurião, por nome Júlio, da corte Augusta. Então nós entendemos com isso, em primeiro lugar, que Paulo se havia tornado prisioneiro. Pastor, não entendi. Todas as vezes que nos tornamos prisioneiros, o Senhor, Ele intervém. Deixa eu simplificar para você nesta noite. Aquilo que nos distancia da presença do Senhor, aí Deus vai criar uma circunstância para que nós nos aproximemos dele. O texto diz que Paulo se tornou prisioneiro. Então o Senhor teve que criar uma circunstância para soltar Paulo daquela prisão. E quantas das vezes nós temos nos aprisionado no tocante à nossa vida espiritual e temos nos distanciado do Senhor e temos nos apartado da presença de Deus. Então, dentro da pedagogia que Deus trabalha, Ele não quer que nós nos tornemos prisioneiros. Por quê? Porque a Bíblia diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1, se nós ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas que são de cima. Então o texto diz que Paulo tinha se tornado prisioneiro. Aí o Senhor precisou criar uma circunstância para soltar Paulo daquela prisão, para atrair Paulo à presença do Senhor. Porque, irmãos, venhamos e convenhamos, as lutas, as dificuldades é como um imã que nos atrai à presença do Senhor. Você lembra da prisão de Paulo e Silas? Diante daquela prisão, diante daquela situação, Paulo e Silas só teve uma saída. E qual foi? Recorrer a Deus. A Bíblia diz que perto da meia-noite, eles não tinham parente, aderente, não tinham advogado que entrar com habeas corpus no dia seguinte para conseguir a sua soltura, mas ele entendeu: nós só temos uma saída, que é recorrer para o céu. E a Bíblia diz que eles fizeram um culto dentro da prisão. Paulo cantava, Silas orava, Paulo cantava, e de repente Deus entrou em ação. Quebrou o alicerce do cárcere, derribou as paredes, quebrou as algemas, acabou com os grilhões e soltou Paulo e Silas. Por quê? Porque todas as vezes que algo ou alguma coisa estiver nos distanciando da presença do Senhor, pode ter certeza que vai haver terremoto, pode ter certeza que Deus vai ficar de pé. Você lembra de Pedro? Herodes já tinha arquitetado, orquestrado, matar a Pedro no dia seguinte. E com isso, Pedro se distanciaria do Senhor. Aí Jesus disse, não pode. Aí o Senhor diz, ei, vem cá. Enviou um anjo. O anjo foi lá, passou pelos 4 quaternos, abriu o portão de ferro, resgatou a
Pedro, trouxe Pedro para a casa da irmã Maria, onde a igreja estava orando, no convívio da igreja, glória ao nome do Senhor. Eu não sei qual é a luta nesta noite que tem que distanciar. Eu não sei quais são as circunstâncias que tem te afastado da presença do Senhor. Mas de uma coisa eu sei, o Senhor hoje vai colocar por terra toda a barreira de separação, e você hoje vai ser impactado pelo poder, pela glória, pela presença. O texto diz que Paulo se havia tornado prisioneiro. Aí Deus disse: eu vou intervir, eu vou entrar, eu vou mandar uma grande chuva, uma tempestade, 14 dias de tempestade. Ele afunda o barco, mas ele faz alguma coisa para quê? Para soltar a Paulo, para atrair Paulo à presença dele, para trazer Paulo para perto dele. Ei, quem sabe em meio a esta pandemia, Deus está reservando este momento para que você chegue perto dele, para atrair você até a presença dele. Uma segunda verdade que nós podemos pontuar nesta noite, versículo 22 diz: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de ninguém, mas somente o navio. Aqui eu posso pontuar uma segunda aplicação para a nossa vida. E qual é? É que Deus queria mostrar que o mais importante não é o navio, mas é você. Deus queria que Paulo entendesse que o interesse de Deus não era com o navio, porque o navio ali simboliza a nossa vida terrena, a nossa vida material, aquilo que somos, aquilo que temos. E Deus não está preocupado com aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho. Deus está preocupado comigo e com você. Aí ele diz: eu vou afundar o navio se perde, mas ninguém vai se perder. Você lembra do capítulo 17 de 1 Reis? Quando em meio ao caos, em meio a uma crise, Deus disse: Elias, eu não estou preocupado se tem chuva ou se não tem, se é seca e se é escassez, eu vou cuidar de ti, porque o meu compromisso não é com esta terra, o meu compromisso é contigo. Ei, você está dentro dos propósitos de Deus. Deus, ele cria circunstância. Por quê? Para que você entenda que o mais importante não é aquilo que você possui, não é a carreira promissora, não é os anéis que você anela, não é os seus quadros, não é os seus lauréis, não é aquilo que você conseguiu, não são os seus diplomas. O mais importante é você. Então Deus não abre mão da tua vida. Você lembra quando a Bíblia vai dizer em Gênesis 39:5 que por amor de José Deus abençoou toda a casa de Potifar? Então o amor de Deus não era com o Egito, não era com o que Potifar tinha, não era com a casa de Potifar, mas o xodó de Deus era José. E por causa de José, Deus abençoou a casa de Potifar. Eu quero dizer a você nesta noite, por amor a você, Deus vai abençoar a tua família. Por causa de você, Deus vai abençoar a tua casa, a empresa que você trabalha, o bairro que você reside. Por amor a você, Deus vai fazer coisa grande. Você pode dizer amém aí na sua casa? Uma terceira verdade que nós podemos pontuar nesse texto. Versículo 43 diz: mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estouvou este intento e mandou que os pudessem nadar, se lançasse primeiro ao mar, se salvasse em terra. Aqui nós podemos pontuar uma terceira verdade. E qual é? É que Deus, ele afunda o barco, ele quebra o barco para nos ensinar a nadar. Tem momento que Deus tem que criar circunstância para nos tirar da mediocridade espiritual, para nos tirar do comodismo espiritual. O texto diz que aquele que estava de frente do navio, o capitão do navio, disse: ei, pode pular, e quem souber nadar, pode nadar. Então tem momento que Deus cria situações e afunda o barco para nos ensinar a nadar. Deus quer lhe ensinar a andar com as suas pernas, a tirar você deste comodismo espiritual.
deixar de ser dependente, deixar de andar pelas mãos dos outros, mas Deus quer nos dar a nossa própria dependência. Você lembra do capítulo 9 de João? Aquele cego que após Jesus cuspir no chão, passar lama na cara do cego, disse: agora vai e lava-te. Não me pergunte a distância da cacimba, não me pergunte quantos quilômetros dava, como ele chegou. Eu só sei de uma coisa, que Jesus não saiu puxando pela mão dele, dizendo: venha cá, coitadinho, não, esse vai e lava-te. É como quem diz: ei, te vira. Nós precisamos deixar desse espírito de autocomiseração. Nós precisamos deixar de nos autoflagelarmos e queremos fazer de vítima, nos vitimizar, dar uma de coitadinho. Ei, nesta noite, aprenda a nadar. O capitão diz: só tem duas saídas. E qual é? Ou morre afogado ou nada. Ou morre dentro d'água ou nada. Só tem duas saídas. Ou você se prostra diante desta luta, ou você toma uma iniciativa. Ou você vai se enclausurar no fundo de uma rede, dentro de um quarto, desistir de lutar, ou você hoje vai levantar, bater a poeira e dizer: Jesus, me dê graça, porque eu vou lutar, e em teu nome eu serei mais do que vencedor. Uma quarta verdade que podemos pontuar nesse texto. Versículo 44 diz: e os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. Aqui eu posso pontuar uma quarta verdade. E qual é? É que Deus quebra o barco para te ensinar que as ondas, por maior que seja, elas só têm o poder de te colocar na praia, de te jogar para frente. Então, ei, esta luta não é para você parar. Esta situação não é para você desanimar. Por mais assustadora que seja, por mais calamitosa que esteja a situação, mas esta luta não é para te parar. O texto diz que eles chegaram em terra firme. Então, por maiores que sejam as ondas, as tempestades, mas ela só vai te empurrar até a praia. Porque você sabe que tudo aquilo que se perde no mar, no oceano, uma hora ou outra, o mar vai se encarregar de colocar na praia, de colocar para fora. Mesmo assim, esta luta, a Bíblia diz que Deus tem caminho nas tormentas, mas você não vai desistir. Você lembra do profeta Ezequiel no capítulo 37 do mesmo livro? Quando o texto diz que a mão do Senhor me levou e me fez andar ao redor do vale. Então Deus leva Ezequiel a uma circunstância adversa, mas dentro da circunstância, a mão de Deus dá graça, dá força para que Ezequiel possa andar no vale. Então quero te dizer nesta noite: descansa o teu coração, alegra a tua alma. Você não vai parar, você não vai fraquejar, você não vai ficar estagnado. Essa luta não é para te matar, é para te estruturar. Tem muita gente contando a história de outro, mas bom é ter a nossa própria história. Você lembra de Davi que disse: eu matei urso, eu matei leão, para vir o gigante. Tem pessoas que querem matar o gigante sem passar pelo estágio do urso e pelo estágio do leão. Mas não se preocupe, Deus está te provando, mas Ele vai te aprovar. Que Deus em Cristo te abençoe. Que o Senhor nos ajude e que possamos crer nesta palavra, porque fiel é o nosso Deus. Amém.